Olá pessoal, Rafael, livreiro da Martins Fontes Paulista, e hoje estamos aqui para mais uma de nossas lives literárias. Hoje o nosso assunto vai ser muito legal, é um momento bem especial, interessante, muito aguardado por nós livreiros aqui, porque hoje nós conversaremos com a Mariana Salomão Carrara, autora do livro Se Deus Me Chamar, Não Vou. Esse excelente romance publicado em 2019 pela editora Nós. A Mari aceitou o nosso convite e hoje então conversaremos sobre Maria Carmen, essa personagem muito especial da literatura brasileira que já encantou muita gente, inclusive a mim, nos últimos dias que estive entregue a essa leitura, né? A princípio eu gostaria só de passar aquele recadinho costumeiro para vocês, tá? Que a Martins Fontes Paulista ela disponibiliza esse espaço que é extremamente democrático, aberto a todas as pessoas, independente de gênero, etnia, credo, idade, orientação sexual ou convicções políticas. Que todos os leitores e participantes dos nossos eventos sintam-se bem acolhidos pela nossa equipe. O nosso acervo possui mais de 200 mil títulos à pronta entrega, disponíveis em nossas lojas e também no site martinsfontespaulista.com.br. É um prazer enorme poder representar a livraria nesse momento. E agora a gente vai começar esse nosso incrível bate-papo com a simpaticíssima Mari Carrara. Vejamos o nosso bate-papo de hoje. Temos muita coisa legal para conversar. Vamos lá. Acho que a Mari está entrando. Boa tarde, Oi, Mari. Tudo bem? tudo bom? Dá pra Beleza? me ver aí? Tá me ouvindo bem, Mari? Tô te ouvindo. Tá um pouco atrasado, mas acho que Tá vai um rolar. pouquinho atrasado, mas tá me ouvindo legal. Eu tô te ouvindo bem também. Espero que a galera esteja nos ouvindo bem. Pessoal, fiquem à vontade para fazer qualquer intervenção, reflexão, alguma pergunta que vocês tenham para a Mari. É interessante essa interação de vocês conosco. Mari, muita gente esperava por esse momento, inclusive companheiros livreiros aqui, né, aguardavam, fizeram a leitura, sobretudo em especial o nosso amigo Ed, né, que fez o convite a você, entrou em contato, porque ele tem um Sim. carinho muito especial por essa narrativa e foi sobretudo por conta dele também que eu fui fazer a leitura tão entusiasmado. Então, fica um enorme abraço dos livreiros da casa e saiba que, se Com Deus me certeza. chamar, eu não vou. Ele é muito indicado aqui na casa e é um dos livros que a gente mais gosta Ai, que de demais. conversar sobre. De verdade, de verdade. Obrigada. Mari, honra enorme. Muito grato novamente. Ah, imagina, honra é minha, pelo amor de Deus. Que isso, que isso. Mari, fazer uma pequena apresentação para a gente começar a falar do livro, falar do seu processo criativo, algo bem rápido, pode ser? Claro. Bom, eu sou Mariana Salomão Carrara, defensora pública há quase 10 anos aqui em São Paulo, Uhum. agora lá no bairro de São Miguel Paulista. E Legal. eu escrevo desde pequena, tenho alguns livros publicados antes desse. Inclusive, o meu primeiro romance idílico, que eu era bem novinha, eu lancei aí na Martins Fontes da Paulista. Então, Nossa, foi meu primeiro. Minha estreia foi aí com vocês, tenho um carinho enorme. legal. Tenho também o livro de contos Delicada Uma de Nós, pela Off Flip, que eu entrei em contato, fiquei em contato com o selo a partir do prêmio que eu ganhei lá em 2012, em Paraty. E o romance Fadas e Copos no Canto da Casa, da Quintal Edições, que é lá de Minas. E, enfim, espero que muitos outros por aí. Legal, Mari. A gente espera entusiasmado também pelas próximas publicações, até porque o potencial ele é imenso, né? A gente sente pela sua escrita. Mari, eu gostaria que você começasse a falar para a gente um pouco de como surgiu esse livro, né? Porque me parece que foi uma espécie de encontro, né, entre a escritora e a personagem central, que é a queridíssima Maria Carmen, né? A Carmen que muita gente lê o livro, tem vontade de abraçar, de conversar, de refletir junto com ela. Gostaria que você dissesse como que Sim. foi o processo de criação desse livro, os primeiros É, passos.
A palavra encontro é muito apropriada, porque realmente eu me surpreendi quando ele nasceu de repente, porque foi uma proposta de um amigo que fez uma oficina, ele frequentou uma oficina e falou: Ah, Mari, a professora indicou um exercício que eu achei muito bom, que é escrever como se você fosse uma criança, mas era uma criancinha pequena a ideia, né? Que você desapegar bastante do seu léxico para tentar contar uma coisa como uma criancinha, e isso daria uma travada, assim. Aí eu fui tentar, falei, não sei por quê, eu senti que 11 anos era uma idade que eu preferia fazer esse exercício. No que eu escrevi, a primeira frase, né, começa assim: esta é a história deste ano, deste meu ano, não do ano de todo mundo, porque cada um está tendo um ano todo seu e eu só posso contar a história do ano que é meu. No que eu Uhum, escrevi isso, eu falei, não vou parar, esse livro está esperando aqui, essa criança de 11 anos que acho que é a idade que mais me marcou da infância, como esse período, né, do banho-maria e tal. uhum, Então, ela já falou comigo ali depressa, e eu percebi que eu tinha, no meu próprio material, né, como autorreferência da minha própria infância, porque eu já escrevia bastante nessa época, eu tinha um prazer imenso em fazer isso, então eu tinha material de diário, contos, esse tipo de produção dos meus 11 anos, para também construir a Maria Carmen. Claro que ela tem uma vida totalmente dela, né, os fatos, tudo que ela passa não tem nenhuma reverberação na minha trajetória pessoal, né, de uhum. minha família, nada, nem minha profissão dos meus pais, nada disso. Mas a menina, eu acho que está bem um pouco construída com base na criança que eu fui, de que eu me lembro muito. Uhum. Aquela introspecção toda também da Maria Carmen tem um pouquinho de você também, Mari? Tem. Eu não era tão solitária como ela, no sentido de que eu tinha companhias, mas o sentimento de solidão era muito profundo, né? Uhum. Então eu ficava pensando muito e esses pensamentos não tinham resposta, não eram pensamentos muito elaborados, eu não tinha nem repertório para lidar com eles, então vinha angústia, vinha essa sensação que a Maria Carmen tem de querer saber mais e como não entende nada, ela mais se afoga na informação, né? Por Uhum. isso que é o banho-maria. Na verdade, ela fica ali na ebulição em vez de ficar fazendo um percurso mais lento, que ela vai precisar do livro inteiro para chegar nessa calmaria. E tinha o meu período de introspecção que eu ficava escrevendo, brincando sozinho, eu era filha única como a Maria. Mas tinha uma dor da solidão que eu acho que mesmo escrevendo o livro eu não soube entender que era maior do que estar sozinha, sabe? Era uma coisa assim de você passar a tarde inteira brincando eu tinha a minha amiga Marcelinha, minha grande amiga da época, de muitos e muitos anos de infância. Ela ia à minha casa, no momento de levá-la embora, que meu pai vinha, falava, vamos, agora tá na hora. Não era só um tédio e uma sensação de não, pelo amor de Deus, não brincar mais. Uhum. Era o pavor de voltar para aquele quarto, e não que eu tivesse desprazer, eu adorava brincar sozinha, adorava escrever, mas quase uma sensação de falha, assim, eu vou ficar lá, meu pai tem a minha mãe tem o meu pai, até porque eu tinha um referencial muito romântico de música, TV, e ninguém sabia disso também, né? E Uhum. eu não desconstruía isso, ficava vendo na relação dos meus pais ali uma ausência de relação para mim, né? Seja o meu par romântico, seja a minha irmã que eu não tinha, minha amiga que ficasse comigo 100% do tempo. Então, acho que eu tentei colocar isso na Maria. É, a Maria Carmen, ela realmente demonstra, né, em muitos momentos isso, né? Eu fiz dois recortes específicos que eu achei de uma profundidade muito grande, assim, e algo que realmente em alguns momentos na infância a gente sente, né, de uma maneira muito fidedigna você coloca, né? Tem um trecho que você coloca assim que ela diz o seguinte: acho que existem crianças mais solitárias que os velhos. Em um outro momento, ela menciona o seguinte, um pouco depois, duas páginas depois ali, ela diz assim: e eu apareci, feito um bloco de solidão que é a minha consistência, né? Esse é um exato momento em que os pais estão no momento, numa relação afetuosa ali, né, no cômodo da casa, e ela chega, né, e se sentindo ali como um bloco de solidão. Isso é muito forte, mas para quem ficou um pouco tangenciando assim os núcleos da infância, para quem ficou um pouco na periferia do tirar o proveito, sabe que é bem real, né? Estar um tanto excluso, né? Um tanto estrangeiro.
ela tem um pouco de uma vida kafkiana também, né, Mari? A Maria Carmen, né? Ela tem esse deslocamento, né, também. Sim. A questão do corpo e tal. É bem É, profundo. É bem já profundo. senti que ela ocupa um espaço que ela não tem direito também, né? Que ela ocupa a visão da sala, porque ela é grande, também uma autobiografia nesse caso, Uhum. mas de ocupar. E aí se tenta se encolher para não atrapalhar os alunos atrás, e ela já é, né? As crianças chamam de gorda, ela passa e sempre se sente atrapalhando, porque ela deveria estar menor do que ela é, né? Ela parece mais velha, aí ela se comporta de um jeito que ela é extremamente ingênua, né? Bem Uhum. ingênua, enquanto ela tenta ser muito abraçar bastante o mundo adulto. E é isso que causa ali o ruído e uma angústia muito grande. Quando ela diz que as crianças podem ser mais solitárias que os velhos, ela está dando a dica para ela mesma, né? Eu vejo, porque ela está compreendendo que o velho solitário, ele não tem essa solidão que ela tem, porque ele compreende essa solidão. E ele já teve a trajetória dele inteira, ele tem o que lembrar, ele não tem mais o medo também de que a vida dele inteira seja assim. E ela Uhum. projeta esse futuro com uma possibilidade de não conseguir sair desse lugar que ela sente, né? É bem profundo, né? E tem uma questão que a todo momento você vai trabalhando, né, nessa narrativa que é muito envolvente, é dificílimo parar, né, assim, de ler, porque a gente fica muito envolto, né, na história, mas que existe uma relação extremamente conflitante e deslocada com relação ao amor, né? Porque eu senti assim, parece-me que nessa narrativa o amor ele está sempre envolto de incompreensão, de uma sensação de incompletude, né? Ela tem uma dificuldade também de lidar com o afeto dos adultos, sobretudo dos pais, né? Dessa relação com os pais. E é uma, eu acho que é um dos motes também do livro, né? É de onde saem os devaneios dela. Você busca isso também dentro desse. Como que você encontrou esse feeling dela, assim, Mari? Eu acho que ela precisa do ano todo e do livro todo para ajustar essa visão dela romântica, né? Uhum, Porque de alguma forma ela chegou até ali, que é realmente enxergar o ser solitário, mesmo aos 11 anos, né? Isso que ela não sabe, ela não consegue separar até quem que é que já deveria ter um par romântico, quem não. Até porque na uhum, escola tem essa história dos namoradinhos e a mão dada e não sei o quê, e ela que é fora do padrão, sempre excluída disso. E os pais em casa têm essa relação também amorosa. E ela vê a solidão como uma falha, quase uma humilhação, né? Você não ter o seu par, você está sendo permanentemente humilhado. E, então, a sociedade está jogando na cara dessa menina que ela continua sozinha. Então, ela vive assim aos 11 anos. E ela precisa desse ano todo para entender que não é por aí, né? Que mesmo que ela nunca conseguisse tudo bem, mas ainda assim não é o momento para ela ficar procurando tudo isso. E o Carlos, né? Ela passa. Eu tenho meus diários da época que são uhum. bastante sofridos era um sofrimento real, né? Hoje você lê, parece um melodrama exagerado, engraçado, mas para a criança que não está entendendo como que ela sai daquela situação e como aquela situação, na verdade, não a define, né? Como uma mulher ali falha, ela está sofrendo um negócio real ali na hora. E por isso que é legal ela estar falando isso, né? Você lê, é como se ela está falando para você naquele momento, ela está escrevendo o livro na sua frente, você está lendo e você não tem como falar para essa criança, né? Parar com sair desse pensamento que não é por aí. Uhum. Então, acho que o hiperromantismo ali não esclarecido nunca para ela, né? Houve muita música sobre isso e tudo mais, é que pode estar impedindo que ela também se livre um pouco disso. Sim, a Erika Riba acabou de comentar que os diários são incríveis, né? Tá no Instagram, tá na minha. A maioria eu botei lá, as páginas que mais me lembraram da Maria Carmen, porque eu tinha esquecido do diário e encontrei depois. Esse Nossa. diário específico dos meus 10, 11 anos. Uhum. Depois eu já tinha o de 13, 12, 13, que aí é mais pesado, assim, né? Então o de 10 e 11 eu botei lá, que eu achei que tem alguns paralelos bons. Eu vi alguns registros e etc. E aí eu achei assim um tanto inusitada a grafia, né, a letra. E eu falei, nossa, será que são os registros da Mari, do livro, etc. E quando eu vi, né, olhei com mais detidão, observei que na verdade eram seus diários de muito tempo atrás, né? É interessante você
você dizer isso, né? Porque assim há um objeto muito interessante para explorar, né? Para fazer, Sim. para criar em cima disso, né? Agora, Mari, a gente vai falar um pouco sobre escrita um pouco mais para frente, aí eu vou retomar um pouco essa coisa do diário para você falar com a gente. Mas ainda no tocante sobre o amor, né? É, tem uma questão que também, em alguns aspectos, é um grande romance e um drama em família ali que você coloca também, né? Como se estabelecem essas relações, os pais, a memória da avó, né? E tem uma passagem aqui que é bem interessante, que ela coloca assim: família é um vaso que quebra até por excesso de flores. Eu achei isso de uma poesia, assim, de um encanto, e dialogando com outras pessoas, outros interlocutores digamos assim, da Maria Carmen, também assim, ficaram encantadíssimos. E aí, o que eu senti lendo, porque eu fiquei bem imerso nos últimos 2, 3 dias lendo o romance, é que ela está na periferia dos afetos, né? A Maria Carmen, ela tá um tanto exclusa, ela está um pouco distante, é, e a sensação que dá ali é que só os adultos se amam, digamos assim. Ela não, meio que não tem um direito a isso. Isso se dá na família também. Eu gostaria que você falasse um pouco de como que foi também esse processo de elaboração sobre essa família, né? Entrar em alguns pontos extremamente delicados, né? Que você coloca ali com uma sutileza, uma beleza, uma perspectiva da infância que é muito bonito, mas que você dissesse como que foi esse processo e se você teve alguma devolutiva de leitores, de leitoras, com relação à abordagem, né, dessa família, se teve identificação, como foi o retorno da galera, né? Tá. Ela está mesmo na periferia dos afetos, mas eu acho que acima de tudo ela acha que ela está. Né? Um livro inteiro escrito por ela, então existe esse olhar viciado e essa sensação absoluta de que todos os amores, até por serem românticos, né, na visão dela, não se linkam com ela. E aí os pais ainda desenvolvem um outro tipo de relação que envolve mais gente. E isso, para ela, é como se mais amor fosse trazido, né? Nossa, esse ambiente cada vez mais cheio de amor e não é para mim, porque o Uhum. dela, ela está esperando sendo dessa mesma forma também romântica, né? E aí, essa questão do vaso, que ela fala claramente, ela ainda está numa posição ali que ela está rejeitando essas novidades, até como criança mesmo, que rejeita a mesma novidade, e está se sentindo excluída dessas novas presenças, embora esteja cada vez mais contente, né? Fica aquela ambiguidade, a casa vai melhorando, todo mundo que estava meio chateado está ficando mais ali disponível e a fim de viver mesmo, de enfrentar a dificuldade, e ela vai resistindo. Uhum. Então, ela já quer dar uma lição nessa família, falando assim: olha, vocês estão aí muito felizes, mas eu que estou aqui, já do meu posto, do meu ponto de visão da infelicidade, eu estou garantindo que vocês estão brincando, que família é frágil, vocês estão achando que dá para colocar o quantas flores quiserem e é um vaso que pode quebrar, né? Então, ela Uhum. está ali num campo quase de sabotagem disso que os pais estão vivendo, porque os pais estão não negligenciando, na meu ver, estão Uhum. vivendo uma paixão ali, um momento deles que inclusive está ajudando financeiramente a família no outro campo, né? No campo da loja de velhos e tal, que estava precisando mesmo de uma assessoria. Dá um up, né? É, sobre essa família, eu tive. É o que eu menos tenho de mensagem, na Uhum. verdade, sobre. A gente está tentando evitar um spoiler direto, mas nem sei se Sim, sim. precisa, né? Porque acho que o pessoal acabou até já lendo. Uhum. Mas as pessoas me escrevem muito sobre a identificação com a Maria e no ponto de vista assim, de memória. Nossa, eu não lembrava. E assim que eu li, eu me lembrei de um período que eu tinha Uhum. apagado e tal, que eu acho que realmente fica esquecido, porque os 11 anos, como diz a Maria Carmen, são mesmo um limbo ali que, né, você não tem grande coisa que você possa viver, mesmo com tudo ali garantido para você, né? Uhum. Então, mas eu tive uma devolutiva muito legal, mas muito, muito contundente, de um casal gay que me expressou que ajudou, que não tem nada a ver exatamente com o tema, mas que veio a calhar porque eles estavam justamente num momento pensando se vão adotar ou não uma criança, vão ter filhos ou não.
Uhum. E ajudou a pensar todas as dificuldades que uma criança fora de uma família totalmente padrão pode vir enfrentar fora da família, né? Na escola, com outras famílias, enfim. Falou, olha, não me ajudou, não me deu resposta nenhuma, mas foi muito legal transitar por esse outro campo. Mas eu estou esperando o pessoal que tiver outras vivências aí, quiser me contar como foi com criança, como é que foi, como é que é, eu super tô afim. Aí, galera, fica o recado para vocês, né? Quem tiver algumas memórias, quem vivenciou, experienciou algo, mande aí para Mari, manda um direct para ela aí no Insta. Parece-me que ela vai ficar muito feliz de receber essa interlocução, né? Mari, é muito legal, assim, porque dentro do que você está falando, é muito espontâneo, mas a gente vai fazendo a leitura e vem pululando na memória, né? Situações desse período. Então, é algo que realmente resgata mesmo a nossa memória, a nossa experiência. É, né? Muito bonito mesmo, muito delicado nesse sentido. E agora eu tenho um ponto, a gente vai entrar numa questão que eu vou. Isso foi uma outra livreira, né? Que há poucos instantes ela falou: Meu, por favor, né, pergunta para ela, a nossa companheira Jaque aqui, livreira de longa data, ela falou, pergunta para ela sobre o título, porque eu adorei o livro, fiquei com essa questão e eu não sei dizer, né? Assim, pode perguntar para ela. Então, Mari, por favor, você pode falar um pouco sobre o título, como se deu o título, qual é a proposta desse título e assim, em alguns aspectos também ele tem uma possibilidade de compreensão bem forte, né? Porque é um título pungente, digamos assim. Logo na capa do livro é inevitável. A gente está na livraria, chega um leitor e que não conhece, já vê, né, a capa chamativa e o título, aí a galera já pega e quer ver a orelha do que se trata. Como se deu essa ideia do título, Mari? A cena que explica, né, o título, ela é o motivo em si dele, que, na verdade, eu acho que representa muito dos medos que a Maria teve até chegar ali, e aí pioraram com a morte do vizinho. No Uhum, momento que ela descobre que um vizinho querido, um idoso, ficou no imóvel dele morto vários dias, e isso está mobilizando o prédio, tem uma questão ali de pavor daquela morte que as pessoas perceberam uhum, pelo cheiro, para ela tá super violento aquilo. E ela uhum, fala, nossa, então eu posso morrer do nada, né? Não, ela não entende também onde está essa morte, né? Qual é a probabilidade dessa morte. Ela só vê, tanto pela loja de velhos, né? Que ela vê a decrepitude aos poucos, cada coisa que você precisa fazer e vender para ajudar um idoso a continuar bem e continuar fazendo suas funções básicas. uhum, E aí, quando morre o seu Vicente, ela pensa nisso, né? Então, era mais sobre a expressão mesmo. Deus chamou, sabe? Que ela ouviu, uhum, inclusive, na loja de velhos. Ah, fulano de tal, Deus chamou, como sinônimo de morte. E aí, ela decide, não, então vou fazer o seguinte, se Deus me chamar, né? No sentido de querer minha morte, eu não vou. Eu vou correr, vou fazer bastante barulho, eu vou evitar, eu vou atrasar isso o máximo possível para que todo mundo veja. Para que eu não corra nenhum risco de ter uma morte assim solitária e ficar sozinha morta. Para ela parecer uma segunda hipótese, mais ainda terrível de solidão, que você não tem nem a si mesmo. Né? Você já morreu, ficou lá, você sem você, enfim, ela faz toda um pensamento sobre isso. Então o título era pensando só nesse aspecto da expressão de eu chamar. Né? sim. Foi depois que eu comecei a ver que algumas pessoas ou já desconhecem a expressão, já esqueceram, porque é uma expressão mais usada entre os idosos. Né? Ah, fulano de tal, Deus chamou. E aí começou a ter essa sensação de que ela fosse negar um chamado divino, né? De Uhum, uma vocação, né? De religiosa. Não tinha em nenhum momento essa intenção. Mas é claro que eu acho que pode ser encaixado nesse aspecto, no sentido de que ela é uma criança não especialmente religiosa, mas tateando a religiosidade, né, o tempo todo. Ela vê esse Deus ali quase como um Papai Noel, que ela possa pedir coisas diretamente para ele. Ai, Deus, me faz dormir. Ai, Deus, faz emagrecer, faz não sei o quê. Então, ela não tem uma liturgia ali religiosa específica, e ela ainda ela tem uma desconfiança, né? Cada vez que esse Deus nega um pedido dela, ela começa a dizer que, eu vou falar então para todo mundo, vou escrever no livro que não existe. Ou ela fica questionando esse Deus que nem existe. Então, ela ainda está tateando. Então, claro, ela pode até ir por esse lado, mas não é essa a intenção. A brincadeira do título era realmente com
a decisão dela de não atender a um chamado da morte mesmo. E continuar, porque ela tem pavor do fim da vida e de não compreender e de ser pega de surpresa também. Até aquela coisa dela controlar a respiração para ver se está Sim. realmente tudo bem, se a morte não está chegando traiçoeiramente. Então, ela Uhum. começa a se perder nesses pensamentos. Aí o título é para registrar esse momento em que ela tem essa decisão, que é uma decisão bem típica dela, né? Uma decisão estapafúrdia, que ela não vai conseguir cumprir, que não traz nada de bom para a vida dela, tanto como a outra decisão que ela tem de resolver ser uma pessoa que não vai ao banheiro, né? Que não tem necessidade nesse sentido. Então, acho que é um título que vai por esse lado dela. Legal. A Ju Petronílio aqui, ela menciona, ó, comecei de ler esse livro na madrugada de hoje. Fantástico de tantas as formas. Então, sim, Obrigada. não está lendo, relendo, enfim, ainda extasiado, né, pela experiência. É legal o que você falou sobre essa relação dela com Deus, porque eu, enquanto interlocutor, foi onde mais me pegou como identificação. Acho que a questão central do livro, até por ser uma garota, né, e haver um relativo distanciamento, a questão de Deus foi o que mais me chamou a atenção, eu mais me identifiquei. E aí eu percebi o seguinte, Mari, a Carmen, ela é muito inteligente, uma garota bem peculiar também para o seu momento de vida, e ela não tem um referencial, né, ali, mãe, pai, falando sobre Deus, religião, não há um referencial de outra personagem preponderante. Então, assim, ela tem esses contratos e distratos com Deus. Se dá de uma maneira espontânea mesmo, é pela cultura, essa ideia do Deus ocidental mesmo, do monoteísmo. Eu imagino que isso foi construído assim, não por influência, porque se tivesse uma influência familiar, uma influência religiosa mesmo, ela teria uma liturgia um pouco mais específica, né? Um plano de reza, ela ia compreender essa figura de outro jeito, um jeito mais de cima, assim. Então, tanto pela cultura cristã mais padrão por aqui, como pelo colégio católico também, que ela tem aquelas entradas e saídas numa capela, né? Então, um colégio de bairro ali que deu essa referência para ela de um Deus, né? Possível. Mas ela nem materializa tanto assim. Ela pensa mais na existência dessa força com que ela possa falar Uhum. e uma relação de temor também por parecer uma coisa sobrenatural para ela. Ela tem medo de que, ao pedir, por exemplo, ela pede para dormir, né? Ah, eu vou conseguir dormir quando eu contar até 30. E aí ela tem muito medo de, ao chegar aos 30, ela dormir e acordar no dia seguinte percebendo essa existência divina, né? Olhando em volta, falando, nossa. E também ela tem muito medo de contar até 30, até 60, até 200 e resolver concluir por si mesma, pelas regras que ela mesma estabeleceu, que não tem Deus nenhum e que ela tá mais sozinha ainda do que ela consegue conceber. Então essa relação ali que ela fica tateando, porque também não tem uma referência, não tem, né, não existe uma religião que seja nem imposta e nem construída ali em família. Uhum. Então é quase como se fosse o Deus dela, né? Sim, sim. Bem ao modo dela mesmo, né? Tem uma coisa que ficou, que eu achei lindo demais, assim. Que uma coisa é a perspectiva de um adulto dizer que tem uma loja de materiais ortopédicos e etc. E uma outra coisa é você dizer que é uma loja de velhos. Como ela compõe o porquê dessa loja de velhos, né? Porque as pessoas vão se remontando, digamos assim, e a todo momento ela vai fazendo uma relação, né? Poxa, essa pessoa parece que foi muito repentina, ela tem que se reconstruir inteira, e ela precisa de tanta coisa. Então ela dá, até mesmo para algo que talvez fosse um tanto insosso no romance, ela dá para essa narrativa também um que né, fantástico, assim, um que é Né? especial, né? E Uma ela fica leitura de... fascinada, né, pelos produtos, porque Sim. cada produto mostra uma coisa muito triste, né, na realidade. Ah, precisar disso, daquilo, para ela que não precisa, é apavorante. Ela não consegue visualizar o que ela faria, como vai ser quando ela precisar. E aí a sensação de que ela está vendendo um velho inteiro, né? Porque a Uhum. nossa loja, ela vende velhos. Primeiro a bota, depois isso, depois o negócio da lombar, e assim a gente vai vendendo os velhinhos. E ela tem no começo uma relação de culpa com essa loja, né? Porque ela tá achando que são vendas delicadas de assuntos muito sérios
e que ela deveria doar, né? Ela não tem essa verdade. É relação de verdade. finanças. Ela fala, a gente ainda vai ser punido por isso, porque quando a gente precisar, ninguém vai dar, a gente não vai ter dinheiro para comprar. Então, ela ainda precisa de uma ajuda ali do Léo, que vai chegar para mostrar um pouco como é que funciona. Ela fica doando as coisas da loja às vezes, aparece um cliente que ela fica com muita dó, ela doa escondido. Então, ela precisa ali ainda ressignificar o que é uma loja de um artigo geriátrico, enfim, de hospitalar, né? Uhum. É muito doido porque, inclusive, até mesmo para encabeçar os negócios ali da família, né? Ela é preponderante, né? Porque ela tá à frente, ela toma a frente, né? Ela tem uma coragem também muito genuína, né? Enquanto personagem, assim. E ao mesmo tempo em que existe por vezes uma aparente desconsideração da parte dos adultos, em última instância tem uma confiabilidade ali, né? Dos pais. Eles sentem que podem confiar, que ela tem algo um pouco para além daquilo que Que ela eles, né? gosta de escrever, que ela vai prestar atenção, que ela gosta de preencher o formulário, enfim, eles acabam Uhum. se apoiando nesses talentos dela, que também eu acho que é uma forma que ela exerce autoestima, né? Ela começar Uhum. a escrever esse livro porque a professora elogiou, e a fantasia toda que ela nutre em estar escrevendo esse livro ajudam muito a Maria Carmen a permanecer ali firme. E tanto que ela sofre muito no final quando o livro dela tem uma reverberação negativa ali dentro da família por uns momentos. Porque para ela aquilo é o que ela fez de mais grandioso mesmo esse ano e que é onde está tudo de bom dela, né? Que ela é uma escritora, então isso para ela é muito importante. Aí ela manda um e-mail para o Léo, ela também se sente um pouco fardo em casa, né? Porque os pais engravidaram cedo, ela sente que teve ali uma perda de alguns sonhos, planos, projetos. Então, essa vontade de resolver a vida financeira dos pais, a Uhum. primeira oportunidade que ela vê, ela segue mesmo. E espontânea e instintiva, né? Sim, sim, Sem sim. nem perguntar, será que eu vou fazer? Aí, por isso que depois que chega o Léo, ela fica, ai meu Deus, o que eu fiz, né? Uhum. Ainda mais se ela já projeta que ele vai causar sofrimento, que ele vai fazer alguma coisa que vai magoar as pessoas, porque a família é um vaso frágil que quebra com muitas flores, ela já começa a pensar, nossa, ainda por cima sou eu responsável, né? Sim, sim. Você citou algo que é muito legal, assim, e a gente sente fazendo a leitura, porque ela tem uma perspectiva toda particular sobre o mundo, os conflitos, a dificuldade com as relações, e o grande momento, assim, de afeto, de externar realmente sentimentos bons da parte dela, vem através da escrita, né? Em alguns momentos, inclusive, mencionando também a leitura, como as indicações para a mãe, né? E aquele questionamento, será que ela leu? Putz, já me Uhum. devolveu? Acho que ela não leu, sabe? Aquela coisa bem genuína de uma leitora, né? E aí é bonito porque para quem viveu isso já lá na infância, né, a coisa do escrever, em sonhar em ser escritora, escritor, também rola uma identificação, um carinho, uma aproximação afetiva muito grande. Né? Esse aspecto da Maria Carmen e com relação a Mariana, né? Existe uma aproximação grande aí, Mari? Acho que essa talvez seja uma das maiores aproximações, né? Para além da solidão, acho que realmente eu também exercia muito essa autoestima pela criação literária, né? Eu tenho algumas crônicazinhas dos 8, 9 anos, tenho contos dos 11, então, e era uma coisa que eu escrevia já desesperada para mostrar para as únicas pessoas que eu tinha ali, que eram meus pais, e eles mostravam para a família e tal, então era ali minha realização mesmo. E assim que eu aprendi a escrever uma coisa mais de fôlego, eu tenho romances que eu escrevi a adolescência inteira, obviamente, inéditos, ainda bem, né? Mas eles estão lá e nossa, era realmente. Eu não conseguia imaginar como eu me apresentaria, o que seria eu se eu não tivesse isso, né? Até hoje, claro, mas desde nova. Então, eu quis colocar ali também ela tateando as primeiras. Metalinguagem, né? Assim, de como que encerra um capítulo. Sim. E não só ela simplesmente escrever um diário, né? Porque ela está realmente contando um cotidiano, mas com a preocupação dela, aos 11 anos, em deixar isso literário, né? Dentro da literatura dela. Então, isso também tem a ver com a minha lembrança e com as coisas que eu mesmo ainda vejo da minha produção da época.
algumas palavras, né? Você cisma com a palavra, você repete essa palavra um pouco esquisita várias vezes, ou até uma vírgula mais instintiva, até para dar o seu ritmo. Às vezes ela tá tão nervosa com uma coisa que ela tá narrando, aí eu deixo o fôlego dela aí, né? Sem vírgula, que é como se ela estivesse falando mesmo. Aí eu fico imaginando ela escrevendo esse capítulo também, com muita raiva do diretor da escola, com muita raiva da mãe e do pai. Então, fica um misto ali de uma vontade de desabafo, porque ela também é solitária, e com a vontade da obra. E como leitora também, porque quem que ela vai ter essa troca, né? Ela não tem ali uma relação escolar muito legal com ninguém. Talvez eu acho que ela vai ter uma relação de amizade bacana com o Carlos no ano seguinte. Eu acho que eles vão ter umas trocas legais, mas até então ela não tem. Então ela manda a mãe dela ler um livro ali para ela fazer uma troca, só que a mãe também estava super ocupada com a loja indo mal. Ela vai sentir essa frustração de não ter, né? Olha, isso que eu descobri, ninguém mais troca comigo. Então, acho que era isso que eu quis colocar. E eu acho que ao longo do livro, as relações dela enriquecem um pouco. Ela vai conseguir vivenciar, ainda mais depois que os pais têm o livro na mão e pelo livro também tomam conhecimento da forma como ela encarou todo o último ano, né? Eu acho que as coisas vão melhorar no ano seguinte. Essa é a minha sensação que eu tentei deixar também. Esse é um momento lindo também do livro, né? É um momento lindo porque, mais uma vez, a gente vê a literatura, né, a escrita, o livro, como um ponto-chave, né, entre as relações e propriamente, eu acho que a manifestação do amor de modo coletivo, menos conflitante, aparece ali naquela cena, né? Eu queria perguntar para você, né, Mari? A gente vê que para Maria Carmen a escrita é isso, né? Algo preponderante, é uma sublimação, é uma entrega, é um resgate, é libertário. E para você enquanto escritora, né? Desde muito jovem escrevendo, assim, o que você pode nos dizer assim da importância da escrita para você? Não só a escrita também, esse processo que é um pouco quase que um só, né? Escrever, ler, momentos epifânicos, extravasar, fazer esse processo criativo. Como que é isso, Mari? É difícil mesurar de tanto que é central, né? É uma coisa que eu não consigo nem imaginar o que seria sem. Se você tá, por exemplo, vamos lembrar quando eu termino um romance, né? Além do alívio, dá um vazio, né? Porque quando você anda na rua e você sente coisas por alguma razão, uma melancolia, uma cena que você viu que te tocou, automaticamente vai para o cenário daquele romance. Você absorve aquilo, é quase como, sei lá, tem os caninhos aqui, tivesse um próprio que vai direto para o campo você respirou aquilo e vai para um outro lugar. Quando você acaba o romance, não tem mais esse receptáculo, fica outro tipo de vida para mim. Esse limbo entre um romance e outro me deixa com outra forma até de sentir e pensar essa vida. Então eu costumo tentar reiniciar outro rápido também para não sentir essa sensação ruim de que eu não estou tendo como absorver literariamente as coisas que estão ficando bagunçadas aqui. Então é quase que um modo de... Eu não sei separar o que é acordar e viver sem escrever e acordar sendo uma escritora. Para mim, desde muito, muito, muito nova, tem uma sensação também de alívio, né? De uma coisa que tá, você organiza, mas às vezes até para o pensamento vir a se formar na minha cabeça, eu preciso abrir o computador e deixar a coisa se organizar literariamente. Então é quase como meu dedo está me contando, né? Nas minhas mãos estão me contando o que eu estou pensando. Então é bastante determinante mesmo. E eu imagino que agora que a Maria Carmen descobriu isso, seria assim para ela também ao longo da vida toda. Legal. E nesse sentido, né? Falando de uma coisa muito próxima, Mari, o que você pode contar para gente sobre autores, autoras, grandes livros, né, que te chacoalharam assim, enquanto ser humano mesmo? O que te pegou assim na adolescência ou há pouco tempo? O que você leu assim que falou, putz, cara, isso é incrível? É engraçado porque você falou, me pegou assim, como ser humano. Eu acho que os livros que eu mais gosto e que mais fizeram minha formação como autora, eles me sacudiram mais como escritora mesmo, sabe? De eu ler aquela forma de narrativa e pensar, nossa senhora, é isso.
E isso eu li tanto, eu li toda a obra da Lígia Fagundes Telles, dos 14 até os meus 20 anos, apaixonada. E agora, mais recentemente, uns 5 anos atrás, eu vi a Vinha quase toda também. E não é que são livros que eu acho que, nossa, mudou a minha concepção de mundo. Não, 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 até porque eu acho que eles dialogam muito com o meu mundo também. Sim. Mas, literariamente, aquilo para mim eu acho que está bastante basilar. Agora, tem umas obras que eu acho que não tem nada a ver com o meu estilo, que eu não absorvi nesse sentido, mas que, nossa, né? Acho que Saramago, o Evangelho segundo Jesus Cristo, eu lembro muito. Insustentável Leveza do Ser, que brinca muito com esses tipos e fica muito na nossa cabeça. Então, eu separaria esses dois campos, né? Os que me influenciaram como autora e os que me deram aquela sacudida temática, né? Então, assim, nesse momento que me vem à mente são esses. Recentemente eu descobri a portuguesa Dulce Maria Cardoso, que eu li, por enquanto, de romance. Eu li 2 romances, mas o que eu mais gostei foi Os Meus Sentimentos. Fiquei realmente muito. Literariamente também. Eu falei, nossa, eu pudesse escrever assim, mas realmente não tem nada a ver. Foi mais uma ambição. Mas é muito bom. Então, é uma nova paixão minha. Mas acho que, assim, foi falar influência, a Lígia, até pela idade que eu tinha quando ela chegou a mim, Uhum. é a que eu mais me lembro. Legal. E você citando escritoras, né? Na sua fala anterior, logo me veio na cabeça. Falou, bom, eu já tenho que começar a escrever novamente para tornar algo criativo. Eu lembrei de uma fala da Clarice Lispector, né? Numa entrevista, a única em registro em áudio e vídeo, né? Que ela tem, que ela fala que quando ela está nesse intervalo de escrita, intervalo de criação, ela está morta, né? Quando você falou, eu achei isso assim muito próximo, né? É Essa verdade, tem sensação. essa fala, eu nem pensei, mas é verdade. Ela tinha Longe de acabado mim querer, né? ela tinha acabado de escrever A Hora da Estrela ali na ocasião, né? E aí ela se sentia assim morta, digamos, né? E aí eu falei, poxa, como parece, né? Existe uma similitude. Bom, já que você falou que já tem que logo começar a escrever, enfim, esse intervalo, essa lacuna é algo um tanto delicado. Eu gostaria de saber, Mari, prospecções aí de um novo romance, de um novo livro. Você pode contar algo pra gente do que você está escrevendo? Se existe já essa pra galera que também curtiu muito seu trabalho, já ficar aguardando aí ansiosamente. Sim, eu tenho um romance prontíssimo já, que está esperando oportunidades da pandemia, né? Assim, porque a Uhum, situação ficou muito difícil, mas ele está garantido aí, se não no ano que vem, no outro ano ele sai. Mas enquanto isso, eu estou escrevendo outros 2, porque eu acabei decidindo um tema que é mais, menos introspectivo uhum, e demanda muita pesquisa, e eu percebi que ele vai demorar, né? Que é aquele livro que custa sair, cada parágrafo dói, é difícil. Então eu resolvi começar um outro mais fluido para mim ao mesmo tempo, para eu não me sentir assim atravancada. Então eu vou seguindo esses 2, mas por enquanto pelo menos um já está garantido por aí. Não uhum. dá para falar quando nem como, mas que vai, vai. Que legal porque a gente já fica aí aguardando na expectativa. Você já tem um diálogo com a editora? Vai sair pela nós também? Provavelmente vai sair algum pela nós. Não sei Uhum, quando também, porque ela tá, né, muita coisa sendo lançada. A nós é sozinha também, a Simone. uhum, E tem muita coisa maravilhosa que eles estão lançando, tem muita coisa na fila, mas eu estou produzindo também com essa ideia. uhum. A nós é fantástica. Eu conheci a nós através da Mucasong Scholastic e desde então sempre uma Uhum. editora, né, que eu tenho cuidado, um carinho muito especial assim para indicar, porque é só coisa boa, né? Só coisa legal, né? Sim, não. Ô Mari, e você, eu vi que você escreve poesia, né? Você também. Ah, eu não diria que eu escrevo poesia. Eu tenho, sim, algumas coisas redigidas, mas eu não. É difícil eu gostar do que eu, do que eu É produzi. mesmo? Eu tenho algumas coisinhas que eu deixo na internet, mas Uhum. porque elas tiveram a concisão de registrar ali alguma coisa que não cabe em mais nada meu, e, enfim, acabaram, né, nesse tipo de registro, mas eu não acho que eu seja, de longe, uma boa poeta. Não, Ah, não vou por aí. então você nem cogita, pelo menos por enquanto, publicar algum trabalho com esse gênero, né? Acho que eu não chegaria nem a somar um volume.
que Uhum. justificasse assim uma obra poética. Talvez se eu deixar muitos anos passarem, cada vez que eu juntar uma por uma vai ficar, mas não sei se seria o caso. Uhum. Mari, e com relação a, eu vi que você tem alguns prêmios, né, assim, já Uhum. na literatura, né? Ah, o prêmio Sesc do Distrito Federal, você ganhou. Você ganhou o Felipe de Oliveira também, né? É, você, como foi receber esses prêmios, ter esse reconhecimento, assim? São Você esperava por isso? Você foi conscientemente concorrer? Como que foi esse processo foram, para você? foram vários prêmios de contos, né? Contos individuais, não livros em si. Uhum, Sempre você mandava um conto inédito e eu ficava na torcida. Esses prêmios são ao longo de toda a minha produção, desde os 20 anos, eu fui me inscrevendo e recebendo, né? Não tem nada tão recente, até porque depois que eu consegui lançar pela Nós e tal, eu parei de me inscrever nesses prêmios que são bastante de incentivo. uhum, Mas era maravilhoso, porque alguns deles, inclusive, incluíam viagem para tal lugar para receber, então você conhece muita gente. O próprio Off Flip de 2012, eu fui até a Flip para receber o prêmio, li o conto lá, então já foi meu primeiro contato ali com o Ovidio, que era um editor, né? Eu vivia a Flip ele de uma outra maneira, isso faz, né, 8 anos. Foi. Cada prêmio era uma reafirmação. Cara, continua, até você não conseguiu publicar o romance ainda, né? Mas vamos lá, olha só, você está produzindo contos aí. E tanto que eu me estimulei a reunir todos, né? De uma maneira assim também, que eu reuni tudo, peguei tudo que eu tinha e publiquei no livro de contos. Até porque eu falei, já tem uns 6 ou 7 aí que passaram por prêmios, vou reunir e foi legal, porque assim, é uma maneira também de eu chegar aos meus próprios amigos, né? Uma coisa mais impressa, menos bagunçada na internet e tá até hoje no Kindle, na Amazon, no virtual, porque o físico acho que sobrou acho que 2 comigo, em alguma livraria talvez ainda tenha consignação. uhum, Mas serviu justamente também para aquela referência externa que a gente precisa quando não tem ainda um livro que te dê um retorno, né? Não tem um romance publicado, você vai recebendo esses louros. uhum. Legal, legal. Mari, e muita gente não sabe, mas você inclusive recebeu também prêmios como roteirista, né? Você tem um trabalho de roteiro. E eu gostaria que você falasse um pouco desse trabalho, né, enquanto roteirista. Se difere muito também dessa sua experiência de escrita, ou se é algo orgânico, que sai de uma maneira espontânea, você vê a necessidade. Como que é esse trabalho de escrever roteiro, no caso? E isso foi quase uma aventura minha. Eu não tenho aula, não aprendi isso em lugar nenhum. Uhum, Mas tinha uma história na minha cabeça que para mim não funcionava na literatura. Eu até tentei começar um livro e falei, nossa, não, isso é muito audiovisual. E aí eu li vários roteiros e tentei entender ali, vi algumas aulas de YouTube e tal. Eu falei, não, eu acho que dá para eu tentar. Vai ter muitas falhas, mas eu vou. Falhas, né, do ponto de vista de quem nunca viu um filme sendo dirigido, não sabe, né, se dá certo, se funciona, sinalizar isso numa cena assim. Mas eu contei ali a história legal, os diálogos eu acho que eu consigo fazer bem. Eu gosto até. O livro da Maria Carmen não tem nenhum diálogo, né, direto, uhum, assim, mas eu gosto de fazer também. E acabou que eu me inscrevi nesse prêmio de Portugal e fui finalista, fui para lá e ganhei o segundo lugar. E uhum, foi muito legal, porque lá você tinha contato com diversas palestras a respeito. O meu conhecimento desse mundo aumentou muito ali naqueles eventos. E tinha um pitching também, que você tinha que falar do seu próprio roteiro para vários produtores. Foi uma experiência muito legal. Mas eu não tenho caminhos, né, com isso. Assim, o roteiro está aqui, eu não tenho muito o que fazer com isso. Quem sabe algum dia, né, alguma produtora, alguém queira saber desse roteiro, tá por aqui. Então uhum, não é um caminho que eu pretenda assim seguir, até porque não é o que vem para mim, né? É difícil, é totalmente você tem que mudar a sua chavinha, não é para você sair escrevendo que nem louca, deixar a linguagem e não, você tem que realmente pensar na uhum. cena visualmente, então é muito diferente. Eu acredito que eu até vou acabar fazendo outros na minha vida e gostei de fazer, mas claramente não é o meu campo, né? Uhum. Aqui, a Ju Petronílio, ela está perguntando se o seu único romance é o Se Deus Me Chamar Não Vou, o livro da Maria Carmen.
Não, Ju. Ela tem o Delicada, Uma de Nós, saiu pela Off Flip, né? O delicado Fadas. é o de contos, né? Uhum. O O Fadas é delicado é o de Contos, contos. né? Aí romance tem o Fadas e Copos no Canto da Casa, pela Quintal Edições, que ainda tem no site da Quintal. E um romance que não vai contar, porque eu escrevi com 18 anos, publiquei quase adolescente. Mas, assim, ele tem o seu valor como primeira obra publicada ali minha. Não é uma coisa para você ir atrás agora. E eu lancei na Martins Fontes, inclusive. Foi um evento grande até, né? Porque imagina, você com 20 anos, você tá cheio de amigo, todo mundo quer vir ver, parente. Então foi um evento bacana. E vai ter aí mais romance futuramente. Legal, a gente espera ansioso. E eu vi aqui gente falando, não, 2022 não, é muito tempo e tal, né? Galera, mas tem todo um tempo, né, para processar, para maturar o texto, né? Então, é um trabalho que Eu demanda espero que mesmo. saia antes, né? A minha parte eu vou fazer o mais rápido possível. Não deixar nenhuma rebarba aí, mas realmente as filas, esse ano paralisou muito, né, a situação da Uhum. publicação, então vai ter um caminho aí para percorrer. Um pouco delicado, né? Os desdobramentos, sobretudo do mercado editorial também, né, É. Mari? Mari, perguntar para você, para indicar para gente também, quais autoras contemporâneas, quais escritoras que você nos indica da literatura nacional, para quem está desbravando, para quem está com essa intenção de fazer uma leitura de boas autoras e autoras do presente. O que você pode Bom, indicar para a gente, que você curta, que assim, você goste? espero que eu não esqueça ninguém assim de surpresa, né? Mas as recentes que eu tenho muito carinho pela pessoa, pela obra, eu lembro do Enfim Imperatriz, que é um livro de contos da Maria Fernanda Elias Magno, que ganhou o Jabuti de contos um dos anos desses aí atrás, talvez o último ano. Uhum. E ela é defensora também, então, minha colega. Mas nossa, contos muito lindos. Tem outro de contos da Ana Esquilante, que é da Nós também, saiu no finalzinho do ano passado, Costuras para Fora. Tem a Gabriela Soltello, que Ninguém Vai Lembrar de Mim, um livro super bonito, também entre contos, crônica, uma linguagem bem poética, você vive ali junto com ela. Deixa eu ver se eu tô. Ai, será que eu tô esquecendo alguém? Eu conheço muitas inéditas ainda. A Jéssica, que vai lançar, eu espero que lance logo, o livro dela é muito lindo. Quando sair, eu vou divulgar com certeza. Então, tem isso também, né? A gente que está ali escrevendo sabe de livros preciosos que estão só esperando ali, né? Primeira Você falou mão mulheres, que mas já também leu, né? tem o Leonardo, que eu conheço também, o que fez o clipe comigo. Eu sei que o livro dele é lindo, está esperando. Enfim, tem várias pessoas que ainda vão ressurgir, vão surpreender muitas pessoas. Uhum. Se eu tivesse esquecido alguém, perdão, porque eu tenho lido bastante gente recentemente e acho que tem uma cena muito rica aí pra gente seguir acompanhando. Acho que saiu a autora brasileira, a gente vai atrás, né? E tem as poetas também, eu tô falando de prosa, né? Tem a Camila Sade, a Pilar Bull, nossa, aí vai pra poesia, a gente abre um campo imenso. A Ana Martins Marques, não, eu nem preciso divulgar, né? Ela é maravilhosa e consagrada já, mas nossa, sou fã. Ela é gigante, né, nesse meio, ela é gigante, né? Sim. Mari, nós estamos chegando ao fim do nosso bate-papo. Assim, não tem como agradecer a sua gentileza, generosidade, como você foi atenciosa conosco. Falar para a galera que quem ainda não leu, vale demais a pena. Se Deus me chamar, não vou. Leiam, esse é um livro assim, muito, muito, muito bonito, muito delicado. A gente vê que foi feito com muito carinho, dedicação e profundidade, né? Então, assim, não tem gênero, não tem idade para interagir com essa história. E como muitos disseram, assim, e é verdade, a gente termina o livro e a primeira vontade que dá é de dar um abraço, né, na Carmen, passar uma tarde com ela e poder escutá-la e ouvir suas explanações. Assim, muito obrigado pela presença, Mari, pela gentileza. Obrigada a você. Nossa, foi muito gostoso para mim. Agradeço demais o acolhimento do livro também aí no espaço de vocês, que eu já cheguei a ver por aí em lugares bem bons, adorei.
E muito obrigada mesmo pelo espaço, pelas perguntas, pela leitura. Fico muito feliz, até porque eu tenho uma relação com a Martins Fontes, por ter sido também o primeiro lugar que eu me senti, nossa, aqui eu sou escritora, estou lançando um livro numa livraria, né? Eu, menina. E a livraria toda também super receptiva, então, muito emocionante estar aqui com você. A proposta é essa mesmo, Mari, é experienciar o ambiente da livraria, fazer um resgate, ter uma resistência, né, da condição simbólica desse livro, a livraria enquanto um ponto de encontro, o livro como algo que vivifica, né, a nossa caminhada. Então, por isso que você se sente tão bem, porque aqui tem pessoas também apaixonadas pelo livro, que respeitam profundamente os escritores, as escritoras, né? E o seu livro ele fica em lugar de destaque, a gente deixa bem na frente ali da literatura, para todo mundo ver, folhear, e sempre que a gente pode, a gente vai lá e dá uma orelhadinha, fala bem do livro, indica, Obrigada. porque vale a pena. A gente fala com prazer, né? Assim, são livros que mais do que vai muito mais do que uma simples venda, porque quando se faz uma indicação como o seu livro, a gente tem uma devolutiva, né? E a devolutiva é sempre emocionante, positiva, então assim, sensacional. Mari, Demais. muito grato, grato mesmo. Obrigada. Pessoal, a live vai ficar registrada, tá? Aqui no Instagram da Martins Fontes Paulista. Quem perdeu vai ter oportunidade aí de assistir, de ver os outros trechos. Mandem os directs para Mari sobre as impressões que teve com a leitura, as devolutivas de memórias. A Mari é muito simpática e gentil e ela dá toda a atenção para a gente. Leitores apaixonados. Mari, muito grato. Obrigadão, viu? Obrigada a você. Beijão. Grato, galera. Até mais ver. Até a próxima live Tchau. literária. Grato pela participação de todos. Um abraço forte. Fiquemos aqui com Se Deus Me Chamar, Não Vou. Abraço forte, galera. Até mais.